o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, queridos amigos do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. É com muito carinho, é com muita alegria que aqui estamos para refletirmos em torno do Evangelho de Jesus e em torno da doutrina espírita. Hoje, o nosso estudo é intitulado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Mas antes de atentarmos a ele, faço um convite a todos vocês, para se juntar a nós numa oração que visa o nosso preparo, a nossa harmonização, para que a gente possa aproveitar, tudo aquilo que será trazido para nós nesta oportunidade. Então, aqueles que se sentirem à vontade e desejarem podem fechar os seus olhos. Vamos elevar nossos pensamentos, unir nossos corações, dizendo assim: Pai de amor e bondade, querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores espirituais, em nome de todos vocês, rogamos a permissão para darmos por iniciados os nossos estudos, que eles possam trazer aquilo que necessitamos, as respostas, Senhor, que estamos buscando e o lenitivo para as nossas dores e preocupações, e que neste processo possamos colocar tudo isso em prática para que venha não só beneficiar a cada um de nós, mas possa auxiliar também aqueles que estão ao nosso redor e que não te conhecem. Ó Pai, permita que nesse momento possamos velar contigo e deixar com que as suas lições recaiam sobre nós em forma de forças, de motivação, de lenitivo para as nossas dores. Que assim seja, Pai amado. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje o nosso estudo, como já foi dito, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse é um tema que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 14, e o item é o 9. E as nossas reflexões começam buscando entender um pouco do significado da palavra ingratidão. Nos dicionários, temos como definição que ingratidão é a característica da pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido, nem a ajuda que lhe foi concedida. E também podemos dizer que é a ausência da gratidão. Para a doutrina espírita, no entanto, a ingratidão representa a doença da alma que evidencia o atraso moral que nos encontramos. Ela é filha do egoísmo e, portanto, causas de muitas frustrações e decepções que acabam afetando diretamente os nossos corações. E quando nós pensamos nas relações humanas, nos laços de família, podemos perceber o quanto somos impactados quando nos deparamos com a ingratidão ou com um ser ingrato. Ainda mais quando esse alguém, quando esse ser nos é próximo, como um parente, um ente querido, sobretudo ao se tratar de um filho com relação para os seus pais. Não é verdade? E por que, então, é importante ter a consciência desse fato, meus irmãos? Porque muitas das dores que atingem hoje as nossas famílias, os nossos lares, as nossas relações, nasceram da ingratidão do filho, do esposo, da esposa, do amigo, do colega de trabalho, do assistido, do companheiro da casa espírita.
Se a gente for refletir, nós vamos encontrar aí a explicação para muitas dessas dores. E o quanto dói quando nos deparamos com a ingratidão. Dói ou não dói? Mas sabe por que dói? Porque ela fere o orgulho e a vaidade que ainda carregamos em nós e nem nos damos conta. E uma forma de comprovarmos isso basta observarmos aquelas frases feitas, prontas, né? Bem clichês mesmo, e que comumente nós falamos ou ouvimos por aí. E ela mais ou menos assim: fiz tudo por esse filho e olha como ele me paga. Dediquei a minha vida a esse esposo, a essa esposa, ao namorado, à namorada, a este amigo, aquela amiga, e olha o que eu recebo. Depois de tudo que eu fiz por ele ou por ela, eu tenho isso como resposta. E por aí vai. Em algum momento da nossa vida, não falamos ou ouvimos alguém falar algo mais ou menos parecido com isso? Mas nós paramos para observar essas frases? Fizemos algo esperando pagamento, esperando receber alguma coisa em troca, aguardando ter o reconhecimento, como se o outro tivesse a obrigação de retribuir aquilo que foi ofertado. Quando assim agimos, estamos agindo de maneira a praticar a caridade ou o seu oposto? Quem faz algo esperando pagamento, retribuição, já teve o que queria, a recompensa, a remuneração ou o reconhecimento que esperava, e não poderá reclamar nada posteriormente. Na verdade, o que acontece? Nós colocamos uma enorme expectativa em cima do outro, acreditando que todos aqueles que nos cercam precisam responder aos nossos anseios, aos nossos desejos, quando e como nós queremos e ou imaginamos. E esquecemos que ninguém dá aquilo que não tem. Percebemos? Então não adianta a gente querer amor de alguém que não sabe dar amor. Não adianta querer esperar carinho de alguém que não teve carinho, que não aprendeu a ser carinhoso, que não recebeu carinho. E por aí vai. É como se a gente sentasse embaixo de uma bananeira e esperasse dela que ela nos desse uma laranja. Porque a bananeira só pode dar o quê, meus irmãos? E se a gente ficar esperando uma laranja dali, nos frustraremos, ficaremos magoados. E vai adiantar? Vai resolver? Então o erro está em quem? Em quem comete a ingratidão conosco ou na expectativa que nós criamos? Percebemos? Isso ainda acontece porque nós estamos querendo as facilidades sem responsabilidades. Queremos todas as alegrias sem trabalho, sem esforço. E daí estamos a exigir do outro tudo aquilo que acreditamos que ele é responsável. Então, muitas das vezes falamos assim: coloquei todo o meu amor, né, toda a minha felicidade em suas mãos, e olha o que você fez. Depositando a esperança ou a responsabilidade de trazer satisfação, prazer, alegria, felicidade
na mão do outro, seja do esposo, seja da esposa, do namorado, da namorada, né? E aí a gente está cobrando do outro algo que nós não estamos conseguindo fazer e que é nossa responsabilidade. E aí depois não entendemos porque os relacionamentos não dão certo. E é isso que a gente precisa entender. Somos nós os responsáveis pela nossa satisfação, pela nossa alegria, pela nossa felicidade. Estar com o outro durante a nossa caminhada é um privilégio que Deus nos concede por algum tempo, minuto ou anos. Mas a gente precisa entender que esta é uma jornada que precisamos implementar de maneira solitária, no sentido de que somos nós os responsáveis por esse processo de aprendizado e evolução. O outro está ali nos auxiliando, nos amparando, nos confortando desse período, por algum período, mas não podemos colocar essa responsabilidade no outro, isso é nós. Depende de nós. E quando isso não acontece, nos decepcionamos, nos magoamos, nos entristecemos, nos achamos injustiçados. E é exatamente por isso que Santo Agostinho, o Espírito quem assina a mensagem que estamos analisando hoje, destaca que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Porque a gente, na verdade, quando está criando essa expectativa, quer que o outro atenda às nossas necessidades, os nossos anseios. Então, na verdade, a gente não está pensando no outro, a gente está pensando em nós. Fazemos algo acreditando que em algum momento haverá uma retribuição. Nós seremos beneficiados porque estamos fazendo algo por alguém. E aí a gente cobra, e aí a gente exige, e aí a gente se entristece, se magoa, quando o outro não consegue responder com a intensidade que nós gostaríamos ou no momento que nós gostaríamos. Mas será que nós temos o direito de nos sentirmos assim? Vamos pensar um pouquinho. Se admitirmos um Deus justo e bom, então tudo o que acontece é justo. Está dentro da sua de um planejamento maior que a gente no momento não consegue entender. Tem uma causa e atende a um propósito. Nada é por acaso. Não é exatamente isso que a doutrina nos diz? Então, assim, todo efeito tem uma causa. E se não encontramos a causa na vida presente, é porque deve se encontrar antes desta vida, numa outra encarnação. Pois é necessário que a alma já tenha vivido outras experiências para merecer estar passando hoje pela prova ou por uma expiação. Então, dessa forma, o Espiritismo nos traz uma das possíveis causas da ingratidão dos filhos. Pode ser que a gente não perceba nesta encarnação o motivo que originou um filho agir assim com relação aos seus pais, nesta oportunidade. Mas se não encontramos nessa, é porque ela pode estar em outra. Percebemos? É isso que a doutrina vem nos dizer. A reencarnação é a volta do espírito a um novo corpo, especialmente formado para ele nesta nova oportunidade, vai nos mostrando justamente isso. Então, assim, terminada uma existência, o espírito carrega consigo as paixões e as virtudes que cultivou durante a sua existência e que são inerentes à sua natureza e poderá se elevar ou estacionar até que sinta a necessidade de encontrar a luz. Então, assim por meio da reencarnação, como a gente estava falando, onde recebe um novo corpo e uma nova oportunidade para se harmonizar com as leis
que derrogou e junto daqueles que prejudicou, a fim de que venha restabelecer os laços que foram partidos por meio do perdão e do amor. É a doutrina espírita, através da reencarnação, que a gente consegue deduzir, chegar nesta conclusão. Quando nos envolvemos em relacionamentos infelizes e desastrosos, Deus nos concede oportunidade de reparar os erros e reajustar essas pendências, a fim de que nos harmonizemos não só com as leis, mas principalmente com aqueles em que prejudicamos ou que fomos prejudicados. Essa é a lei. No livro SOS Família, de autoria espiritual de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, encontramos assim: o matrimônio, desse modo, é uma sociedade de ajuda mútua, cujos bens são os filhos, espíritos com os quais nos encontramos vinculados pelos processos e necessidades da evolução. Percebemos o que Joana está querendo nos dizer? Existe um propósito, tem um porquê. Estamos vinculados num processo de necessidade de evolução. Então, precisamos nos ajustar com esses irmãos, com esses filhos, com esses espíritos, a fim de que venhamos a evoluir, a melhorar, a transformar. E é nesse contato, nesse convívio, que nós vamos burilando, aparando as arestas e entrando em comunhão, em harmonia, até que a gente consiga efetivamente amar. Tem uma passagem, Divaldo conta, certa feita ele fazendo uma palestra e falando, dessas condições dos laços de família, do amor que a gente precisa nutrir e tal, e do comprometimento que é, da responsabilidade que isso representa, e se a gente não está trilhando um caminho harmonioso com esse irmão, voltaremos junto a eles para que possamos reconstruir esse caminho, né? Enfim, ele fazendo as elucidações vindas, né, com essa temática, e no que ele termina a palestra, ele é procurado por uma senhorinha. E essa senhora chega para ele e fala: Divaldo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, foi muito bom, porque eu estava apreensiva, mas você trouxe a resposta que eu precisava. Aturei aquele traste por 40 e tantos anos e agora tenho a certeza de que não precisarei mais vir, reencarnar junto dele. E aí Divaldo falou: mas minha filha, você está falando para mim que você aturou. Ah, sim, Divaldo, você não sabe o que eu sofri com ele, junto a ele e tal. E aí Divaldo falou: ah, lamento informá-la. Ela: mas o que, Divaldo, que você lamenta me informar? Mas agora ele precisará voltar junto a você. Mas de novo, Divaldo, eu não aguento não, mas isso não. Eu já pensei ter cumprido a minha tarefa junto a ele, né? E no que Divaldo responde: agora ele virá para que vocês aprendam a se amar. Percebemos, meus irmãos? Não basta suportar, não basta aturar, não basta fazer, cumprir um dever, né? A gente precisa desenvolver esse amor, precisa restabelecer essa conexão sublime que eleva todas as almas e que Jesus veio trazer enquanto mensagem para todos nós. É dessa forma que a família terrena oferece para ofensores e ofendidos oportunidades de aproximação e reajustes. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, lá na pergunta 937, faz o seguinte questionamento:
a espiritualidade superior. Para o homem de coração, as decepções oriundas da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não são também uma fonte de amarguras? E a espiritualidade superior responde da seguinte forma: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levada em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Então, o que exatamente os espíritos superiores estão nos falando? Estão nos recomendando que, ante a ingratidão, nós possamos conservar o nosso equilíbrio, a nossa harmonia, a nossa paz de espírito, pois o ingrato é um enfermo digno de piedade que está nos testando a abnegação, a perseverança na prática do bem. Percebemos? Nós não podemos deixar com que a atitude do outro interfira em como vai ser o meu dia, como está o meu humor, como eu vou levar a minha vida. A ingratidão, o mal, pertence àquele que fez e não necessariamente a nós. Quando a gente não abraça, não apega e não se alimenta desse mal, não fica remoendo esse mal. Percebemos? Então, agora no livro Psicologia da Gratidão, a Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, nos alerta que a reclamação é uma perda de tempo, que além de não ter um propósito útil, ela demonstra apenas o nosso azedume. Olha que interessante, meus irmãos. Então, a reclamação, segundo a Joana, além de não trazer as respostas que precisamos, ela só demonstra, na verdade, o nosso mau humor, o nosso azedume. E quem gosta de ficar perto de alguém que só faz reclamar? Alguém que não consegue enxergar o lado bom da vida? Alguém que não consegue falar dos pontos positivos que o outro tem, das qualidades, das virtudes que o outro já consegue desenvolver? Aquele que está sempre apontando o negativo, que está sempre vendo o aspecto menos elevado. A gente acaba cultivando energias tão densas, tão pesadas, tão inferiores, que acabamos afastando as pessoas junto de nós. Por quê? Elas sentem essa energia, as vibrações que estamos emanando. E quanto mais densas, mais pesadas, aqueles que não estão vibrando nessa mesma sintonia acabam automaticamente se afastando. E aí é aquela hora que você sente, eu não gosto de ficar perto de fulano não, parece que suga as minhas energias. Nossa, fulano, meu Deus, a gente abre a boca, fulano fala 1000 coisas ruins. Então, naturalmente, as pessoas acabam se distanciando, porque percebem, não estão vibrando na mesma sintonia. E quais são os tipos de pessoas e espíritos que se aproximam de pessoas que vibram ou que pensam e que agem dessa maneira? Espíritos ainda inferiores, espíritos que pensam e vibram dessa mesma forma e acabam potencializando essas energias pesadas e ruins e dificultando ainda mais as nossas vidas. Continua Joana, tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreendam a finalidade, expressando gratidão
pela sua ocorrência. Mais uma vez, a Joana chamando a gente à reflexão, dizendo que tudo aquilo que nos acontece, de bom ou de ruim, tem como finalidade promover a nós espíritos, sabe, tirar da inércia, tirar da estagnação, sair da nossa zona de conforto e fazer com que a gente pule um degrau nessa escala evolutiva que precisamos implementar. Então, quando a gente, ao invés de reclamar, quando a gente para de culpar a vida, de culpar o outro, de culpar a Deus, e nos responsabilizamos o triunfo dos nossos dias, as vitórias que nós precisamos empreender, pela busca da nossa felicidade, vamos extrair algo positivo desses fatos. Ao invés de fixarmos nos pontos negativos, naquilo que provoca dor, ou que nos causa medo, ou que nos deixa paralisados, a gente busca enxergar o que eu posso aprender com isso. O que isso trata, qual sentido isso pode fazer a diferença em minha vida? Em que sentido profundo isso pode me tocar a ponto de fazer com que eu saia dessa condição, se eu saia desse momento e vou para um outro muito mais satisfatório, benéfico e prazeroso. E isso vai fazendo com que a gente busque uma reflexão, auxilie, na nossa melhora e também na implementação da mudança que todos nós precisamos fazer. Então, olha que interessante. Percebemos em dois parágrafos que a gente destacou o quanto de reflexão ela pode trazer para nós. É isso que a gente tem que perceber, meus irmãos, para que a gente não deixe com que a ingratidão, seja do filho, seja do esposo, seja da esposa, de qualquer outro familiar, de um amigo, ou de alguém que a gente não tenha tanto contato assim, de um assistido, de repente de um amigo mesmo, de um irmão trabalhador da causa espírita, não venha fazer com que a gente se melindre, com que a gente se entristeça, com que a gente vire as costas para o trabalho que a gente precisa implementar e vire as costas para aquela própria pessoa. Sabe? Porque aí a gente começa a trabalhar em nós a paciência, o perdão, o amor. Essa é a tônica que a gente precisa perceber para que a gente extraia de qualquer que seja a situação aquilo que seja melhor. O que eu posso aprender com isso? O que esse irmão está querendo dizer com essa atitude? Então, o que esse filho não foi capaz de compreender? Será que nós é que deixamos de desejar na educação dele? Porque quando ele esteve na minha responsabilidade enquanto criança, quais foram as sementes que eu plantei nesse coração? Foram as sementes do amor, foram as sementes do perdão. Busquei evangelizar esse espírito, esse filho, de alguma forma. Falei de Jesus, fazia o culto do evangelho no lar, tratava com amor e carinho, com respeito, mas também com retidão de caráter através dos exemplos que eu dava. Sabe, são questionamentos que a gente precisa fazer para entender todo o processo, para buscar esta causa e muito mais do que ter uma causa, a gente pensar o que eu posso fazer diante dessa situação, como eu devo agir. E o que eu vou fazer agora com isso? Eu vou deixar com que isso me impacte negativamente no meu pensamento, no meu sentimento, no meu corpo, no meu organismo, ou eu vou fazer disso uma alavanca que vai me tirar dessa condição. E ao invés de eu ficar reclamando, ó vida, ó mundo, ó azar, eu buscar fazer daquilo ali algo melhor. Como eu posso solucionar isso? Como eu posso mudar essa história? O que eu posso dizer ao invés de eu reclamar? O que eu posso dizer para incentivar esse filho
perceber de uma outra maneira ou agir de uma outra forma. Certa feita, tivemos a oportunidade de ouvir a seguinte frase: bendita a dor, ela é a grande sinfonia que acorda os corações humanos para a vida eterna. Olha que interessante. Eu adorei essa frase. E aí, para finalizar, ela me lembrou de uma história que é muito interessante e que nos deixa uma mensagem bastante profunda. Ela é intitulada Pérolas. Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas. As pérolas são produto da dor, resultado da entrada de uma substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como um parasita ou um grão de areia. As pérolas são feridas curadas. Então, na parte interna da concha é encontrada uma substância lustrosa chamada nácar. E aí, quando um grão de areia a penetra, as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de areia com camadas e mais camadas, para proteger o corpo indefeso da ostra. Por isso que uma ostra que não foi ferida de algum modo não consegue produzir pérolas, pois as pérolas são feridas cicatrizadas. E aí a gente fica pensando, né? Você já se sentiu ferido por palavras rudes de alguém? Já pôs a sua confiança em alguém que lhe enganava? Já foi acusado de ter dito ou feito algo que não disse e não fez? Já foi traído a ponto de ver os seus sonhos ruírem? Você já sofreu os duros golpes do preconceito? Já recebeu o troco da indiferença e que, de algum modo, sente-se injustiçado ou prejudicado por alguém? Então produz uma pérola. Vamos cobrir as nossas mágoas, as nossas angústias, as nossas frustrações com várias camadas de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que se interessam por esse tipo de movimento. A maioria aprende apenas a cultivar ressentimentos, deixando feridas abertas, alimentando-as com vários tipos de sentimentos pequenos e, portanto, não permitindo que cicatrizem. E aí elas continuam doendo, continuam sangrando, continuam trazendo dores e sofrimentos. Na prática, o que nós vamos percebendo é que são muitas ostras vazias. Não porque não tenham sido feridas, mas porque não souberam perdoar, compreender, transformar a dor em amor. Esse é o nosso convite a cada um de vocês, para que possamos refletir um pouco mais nesse conto, nessa história, que possamos refletir um pouco mais sobre esse assunto, para que a gente mude a nossa atitude diante da ingratidão, diante da dor, dos sofrimentos que nos são causados, às vezes, por esses entes queridos. Porque a gente tende a esquecer, meus irmãos, que por muitas das vezes somos nós que ferimos, magoamos os outros. E como é bom quando alguém nos perdoa quando a gente age dessa maneira, então por que nós não estamos perdoando? Por que nós não podemos fazer esse exercício também?
É dando que se recebe. Não é verdade? Já não nos foi dito isso? Então, vamos buscar, através dessas reflexões, mudar a nossa atitude diante dessas situações para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Que Deus nos ampare, nos abençoe e nos ilumine neste propósito. Então, vimos neste instante agradecer a todos vocês que escolheram dividir esse momento conosco. Possa receber o nosso abraço fraternal, que ele chegue a cada um envolto em paz, em harmonia e do amor que todos nós ainda carecemos. Se gostaram da mensagem, compartilhem, pois além de divulgar a doutrina espírita, fazemos com que ela chegue a outros corações e possa fazer a diferença também em suas vidas, né? Então, bom, que Deus permita novas oportunidades como essa e agora só nos resta agradecer por tudo isso que aqui recebemos. Convido novamente a vocês a unir, né, os nossos corações numa corrente de luz, de bênçãos, e vamos emanar os nossos bons pensamentos. Vamos trazer à nossa tela mental a figura amorosa do Cristo, rogando ao Pai que nesse instante possa potencializar essas boas energias, esses bons pensamentos, a fim de que eles, saindo de nossos corações, possam encher os nossos lares, tocar o coração dos nossos familiares, de nossos amigos, estimulando o perdão, o amor, a paz, a fraternidade, o respeito, a alegria. Que essas energias, que essas vibrações, Senhor, possam transpor as paredes físicas de nosso lar e ir se espalhando pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pelas nossas cidades, estado, país, envolvendo a este planeta, Pai, a todos os teus filhos e a todas as tuas criaturas, numa onda vibracional de paz, de harmonia, de saúde, de prosperidade, permitindo, Senhor, um propósito maior e elevado seja irradiado e alcance a todos os teus filhos. Muito obrigado, Pai amado. Que assim seja. Graças a Deus. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!